Beloved friends, Amados amigos, brothers and sisters, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Está em nossos corações compartilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. Nosso propósito é ter 52 mensagens que deverão ser ouvidas por toda a terra. Eu olho para trás, para mais de 50 anos no ministério e também para além de 40 anos no ministério de rádio e televisão. Pela graça de Deus, eu pude compartilhar a verdadeira palavra de Deus com muitos milhões por toda a terra. Agora chegou o tempo de mostrar a partir do Velho Testamento, primeiramente, como Deus revelou a si mesmo e o propósito conectado com isto. E como aqueles que conheciam Deus pessoalmente deram testemunho de suas experiências com o Senhor. Cada um que foi utilizado por Deus para compartilhar seu testemunho conosco, conheceu o Senhor Deus pessoalmente, ouviu a sua voz, recebeu a missão dele. E por isto, nós olhamos dentro da palavra de Deus, conhecendo o invisível que habitou em uma luz que ninguém podia se aproximar. Então olhamos para o começo do tempo, onde ele se manifestou a si mesmo em uma forma visível de aparência. Nós já compartilhamos sobre Abraão, Isaque, Jacó, sobre Moisés e sobre alguns dos profetas em nosso primeiro sermão. Hoje, eu gostaria de tocar algumas escrituras. A primeira de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. E a primeira parte do versículo 4. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles. Amados amigos, aqui pela primeira vez, o Senhor Deus revelou seu nome da aliança. JHWH. Na língua inglesa, o Y é utilizado YHWH, mas em hebraico é JHWH. E dessas 4 letras, que na língua hebraica são chamadas o tetragrama, dessas 4 letras vem o nome Javé, o Eterno, o que em si mesmo existe. Assim nós compreendemos, a partir das Escrituras e do testemunho de Deus, Ele mesmo, quem Ele é e o que Ele é e por que Ele revelou a si mesmo. Esse foi o tempo quando o povo da aliança estava para se tornar a igreja.
E por isto Deus revelou seu nome da aliança ao seu profeta Moisés, com o propósito que esse nome fosse conhecido pelo povo da aliança. Agora, amados, o tempo caminha adiante. Eu gostaria somente de ler algumas escrituras mais de Êxodo, capítulo 13, os últimos versículos, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui nós vemos como Deus, na coluna de fogo, guiou os filhos de Israel de dia e de noite. No jardim do Éden, ele caminhou em uma forma corporal. A Abraão, ele apareceu de acordo com Gênesis capítulo 18, sentou-se, comeu com Abraão e teve a ceia junto com ele. Nós vemos as diferentes manifestações do mesmo Deus para diferentes propósitos através do Velho Testamento. Então, em Josué, no 5º capítulo, a partir do versículo 13, encontramos o Senhor aparecendo a Josué como o guerreiro, como aquele que tem a espada em sua mão, desejando dizer a Josué: não tema, a batalha não é sua, a batalha é minha. Eu irei adiante de ti. Eu fiz a promessa e eu cuido de você e da promessa para que se torne uma realidade. Então, iremos aos Juízes, onde novamente encontramos como o Senhor Deus revelou a si mesmo a diferentes pessoas, a Gideão, e onde quer que algo acontecesse no Velho Testamento, foi Deus, Ele mesmo, independentemente de qual forma, o propósito conectado à sua manifestação foi a coisa importante. Então aqui, em Juízes, segundo capítulo, algo muito característico aconteceu, que o Deus do céu apareceu ao homem de Deus, mostrando-lhe o propósito do chamado e o propósito de guiar o povo de Israel de acordo com a promessa da sua santa palavra. Amados, nós temos a palavra de Deus do nosso lado, mas nós temos que saber por que Deus colocou diferentes coisas em sua palavra e mostrando para nós por que Ele manifestou a si mesmo de diversas maneiras. Você vai a Juízes 2, você vai a Juízes 6, onde o Senhor apareceu a Gideão e falou com ele e disse o que ele tinha que fazer. E também você pode ler o que aconteceu. Então nós vamos a Neemias, o 9º capítulo, onde nos é dito o que aconteceu com Israel, olhando para trás aos tempos de Moisés. Em Neemias, o 9º capítulo, nós devemos ler
a partir do versículo 13, e sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Agora lembre-se, e sobre o monte Sinai desceste, no fogo, e todo o povo de Israel estava juntado e ouviu a voz. E aqui nos é dito, e dos céus falaste com eles. O Senhor pode vir visivelmente para baixo, em fogo na montanha, e sua voz pode aparecer diretamente do céu. No versículo 19 nós lemos, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Houve sempre um propósito para cada manifestação de Deus. E amados, qual é o propósito principal deste ensinamento? Por que estou compartilhando a palavra de Deus com você? Porque vamos a tantas escrituras. Nos primeiros 2 sermões, eu queria colocar o fundamento para mostrar entre o povo de Deus que no período do Velho Testamento, Deus ainda não estava manifestado como nosso Pai no céu, no seu Filho unigênito na terra e na igreja através do Espírito Santo. No Velho Testamento, 6.700 vezes nós lemos sobre o Senhor Deus, e nós o vemos em suas várias manifestações em tempos diferentes. Então, temos aqueles homens de Deus, como aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18, onde o homem de Deus diz, no versículo 18, todos nós sabemos sobre Micaías, o profeta, que disse, somente o que Deus Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Está em nossos corações compartilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. Nosso propósito é ter 52 mensagens que deverão ser ouvidas por toda a terra. Eu olho para trás, para mais de 50 anos no ministério e também para além de 40 anos no ministério de rádio e televisão. Pela graça de Deus, eu pude compartilhar a verdadeira palavra de Deus com muitos milhões por toda a terra. Agora chegou o tempo de mostrar a partir do Velho Testamento, primeiramente, como Deus revelou a si mesmo e o propósito conectado com isto. E como aqueles que conheciam Deus pessoalmente deram testemunho de suas experiências
com o Senhor. Cada um que foi utilizado por Deus para compartilhar seu testemunho conosco, conheceu o Senhor Deus pessoalmente, ouviu a sua voz, recebeu a missão dele. E por isto, nós olhamos dentro da palavra de Deus, conhecendo o invisível que habitou em uma luz que ninguém podia se aproximar. Então olhamos para o começo do tempo, onde ele se manifestou a si mesmo em uma forma visível de aparência. Nós já compartilhamos sobre Abraão, Isaque, Jacó, sobre Moisés e sobre alguns dos profetas em nosso primeiro sermão. Hoje, eu gostaria de tocar algumas escrituras. A primeira de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. E a primeira parte do versículo 4. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles. Amados amigos, aqui pela primeira vez, o Senhor Deus revelou seu nome da aliança. JHWH. Na língua inglesa, o Y é utilizado YHWH, mas em hebraico é JHWH. E dessas 4 letras, que na língua hebraica são chamadas o tetragrama, dessas 4 letras vem o nome Javé, o Eterno, o que em si mesmo existe. Assim nós compreendemos, a partir das Escrituras e do testemunho de Deus, Ele mesmo, quem Ele é e o que Ele é e por que Ele revelou a si mesmo. Esse foi o tempo quando o povo da aliança estava para se tornar a igreja. E por isto Deus revelou seu nome da aliança ao seu profeta Moisés, com o propósito que esse nome fosse conhecido pelo povo da aliança. Agora, amados, o tempo caminha adiante. Eu gostaria somente de ler algumas escrituras mais de Êxodo, capítulo 13, os últimos versículos, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui nós vemos como Deus, na coluna de fogo, guiou os filhos de Israel de dia e de noite. No jardim do Éden, ele caminhou em uma forma corporal.
A Abraão, ele apareceu de acordo com Gênesis capítulo 18, sentou-se, comeu com Abraão e teve a ceia junto com ele. Nós vemos as diferentes manifestações do mesmo Deus para diferentes propósitos através do Velho Testamento. Então, em Josué, no 5º capítulo, a partir do versículo 13, encontramos o Senhor aparecendo a Josué como o guerreiro, como aquele que tem a espada em sua mão, desejando dizer a Josué: não tema, a batalha não é sua, a batalha é minha. Eu irei adiante de ti. Eu fiz a promessa e eu cuido de você e da promessa para que se torne uma realidade. Então, iremos aos Juízes, onde novamente encontramos como o Senhor Deus revelou a si mesmo a diferentes pessoas, a Gideão, e onde quer que algo acontecesse no Velho Testamento, foi Deus, Ele mesmo, independentemente de qual forma, o propósito conectado à sua manifestação foi a coisa importante. Então aqui, em Juízes, segundo capítulo, algo muito característico aconteceu, que o Deus do céu apareceu ao homem de Deus, mostrando-lhe o propósito do chamado e o propósito de guiar o povo de Israel de acordo com a promessa da sua santa palavra. Amados, nós temos a palavra de Deus do nosso lado, mas nós temos que saber por que Deus colocou diferentes coisas em sua palavra e mostrando para nós por que Ele manifestou a si mesmo de diversas maneiras. Você vai a Juízes 2, você vai a Juízes 6, onde o Senhor apareceu a Gideão e falou com ele e disse o que ele tinha que fazer. E também você pode ler o que aconteceu. Então nós vamos a Neemias, o 9º capítulo, onde nos é dito o que aconteceu com Israel, olhando para trás aos tempos de Moisés. Em Neemias, o 9º capítulo, nós devemos ler a partir do versículo 13: e sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Agora lembre-se, e sobre o monte Sinai desceste, no fogo, e todo o povo de Israel estava juntado e ouviu a voz. E aqui nos é dito: e dos céus falaste com eles. O Senhor pode vir visivelmente para baixo, em fogo, na montanha, e sua voz pode aparecer diretamente do céu. No versículo 19 nós lemos: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar. E isto
pelo caminho por onde haviam de ir. Houve sempre um propósito para cada manifestação de Deus. E, amados, qual é o propósito principal deste ensinamento? Por que estou compartilhando a palavra de Deus com você? Porque vamos a tantas escrituras. Nos primeiros 2 sermões, eu queria colocar o fundamento para mostrar entre o povo de Deus que no período do Velho Testamento, Deus ainda não estava manifestado como nosso Pai no céu, no seu Filho unigênito na terra e na igreja através do Espírito Santo. No Velho Testamento, 6.700 vezes nós lemos sobre o Senhor Deus, e nós o vemos em suas várias manifestações em tempos diferentes. Então, temos aqueles homens de Deus, como aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18, onde o homem de Deus diz, no versículo 18, todos nós sabemos sobre Micaías, o profeta, que disse, somente o que Deus